Nosso grupo é composto pelas alunas Júlia Magno, Eduarda Bach e Victoria Dias. Nosso artigo escolhido é o uso do pimobendan no tratamento da degeneração mixomatosa da válvula mitral, um relato de caso. A degeneração mixomatosa da válvula mitral, reconhecida também como fibrose crônica da válvula mitral ou endocardiose mitral, é a patologia cardíaca mais comum na clínica de pequenos animais, ocorrendo principalmente em cães, machos, idosos de médio e pequeno porte. Poodle, Chihuahua, Dachshund, Cavalier, Schnauzer, Pinscher, Cocker Spaniel e Galgo são as raças mais afetadas. Essa doença tem seu curso crônico e consiste no aumento da espessura dos folhetos da válvula mitral, ocasionando regurgitação e remodelamento cardíaco, podendo assim levar a uma insuficiência cardíaca. A válvula mitral tem por finalidade manter o fluxo sanguíneo no seu percurso, do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. Com a degeneração, as válvulas passam a serem incapazes de funcionar de forma eficaz, ocorrendo uma falha no fechamento das válvulas e dessa forma resultando na regurgitação sanguínea. Assim, o débito cardíaco se reduz e o organismo ativa mecanismos para compensar, como o sistema renina-angiotensina-aldosterona, a vasopressina e o sistema nervoso simpático, em busca de regularizar as funções fisiológicas, consequentemente ocasionando uma insuficiência cardíaca congestiva. Além de que, a degeneração da válvula mitral leva ao desenvolvimento de cardiomegalia. A doença possui progressão lenta e só é visível quando os efeitos degenerativos já estão acentuados, principalmente em animais com idade mais avançada. Os sinais clínicos não costumam ser observados pelo tutor do animal, até que o mesmo apresente sinais de insuficiência cardíaca congestiva. Com o tempo, as superfícies das válvulas ficam cada vez mais espessadas e irregulares, assim atingindo outras partes dos folhetos, podendo ocasionar a ruptura da cordoalha tendínea, a dilatação do anel valvar, fibrose dos músculos papilares, fibrose ou ruptura do átrio esquerdo e fibrose com hipertrofia do ventrículo esquerdo. Foram realizados estudos na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia, onde compararam 20 anos de análise de necropsias para entender qual das cardiopatias eram mais comuns. Utilizou-se 4.442 animais neste estudo, e os resultados indicavam que haviam endocardiose em 7,32% deles, além de concluir também que 60% dos casos atingem unicamente a válvula mitral, 10% a válvula tricúspide e 30% as duas válvulas atrioventriculares. A doença é dividida em estágios, sendo eles A, B, que se divide em B1 e B2, C e D, onde quanto mais inicial o estágio, menos alterações se encontram e normalmente ocorre como achado acidental durante a rotina de exames. No estágio A, ocorre quando o animal apresenta predisposição genética elevada, o que ocorre em cães das raças Cavalier, King Charles e Spaniel, porém sem anormalidade estrutural aparente. No estágio B, ocorre quando o animal tem uma anormalidade estrutural, indicando a presença de degeneração valvar que apresenta sobre o cardíaco em foco mitral, porém sem sinais clínicos. O animal é classificado em estágio B1 quando não há repercussão hemodinâmica, ou seja, medidas do ventrículo esquerdo estão dentro da normalidade. Já o animal classificado no estágio B2 possui repercussão hemodinâmica, visto que o tamanho do ventrículo esquerdo estará acima do valor ideal. Além disso, a relação aorta e átrio esquerdo é maior do que 1,6, possui sopro em foco mitral com intensidade 3 de 6 e o vertebral heart size se encontra acima de 10,5. No estágio C, o animal deve apresentar todas as alterações do estágio B2, associadas a um quadro de incapacidade do coração de bombear o volume de sangue adequado capaz de atender todas as demandas do animal, ou seja, uma insuficiência cardíaca, fazendo com que o indivíduo apresente sintomatologia. Nesse estágio, ainda não há refratariedade de medicações utilizadas para o tratamento. No estágio D, o indivíduo apresenta todas as alterações do estágio C, mas é refratário aos tratamentos convencionais, fazendo com que se use doses bem maiores do que as utilizadas normalmente. Se tratando de uma patologia progressiva que não possui cura, o tratamento visa a melhoria dos sinais clínicos apresentados, sendo considerado um tratamento paliativo. Podemos dividir também o tratamento de acordo com o estágio em que o animal se encontra. No estágio A, deve-se fazer avaliações regulares como parte dos cuidados rotineiros da saúde, sem a necessidade de tratamentos farmacológicos. No estágio B, é recomendada a avaliação através de radiografias de tórax periódicas para obter a linha base das radiografias torácicas e a significância hemodinâmica do sopro devido ao paciente ser assintomático. Especificamente no estágio B1, tanto os tratamentos farmacológicos quanto os nutricionais são controversos, portanto não são recomendados, sendo apenas necessário o acompanhamento do indivíduo por meio de ecocardiografias periódicas a cada 6 ou 12 meses. Já no estágio B2, o aumento significativo do átrio esquerdo é recomendada a terapia farmacológica e a terapia nutricional.
É recomendado o uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina e a administração de pimobendan, 0,25 a 0,3 mg por quilo, de 12 em 12 horas. Um sensibilizador de cálcio, inibidor seletivo da fosfodiesterase 3, com efeitos inotrópicos e vasodilatador positivo. Para cães que se encontram no estágio C e D, portadores de insuficiência sintomática, o tratamento é focado na regulação do estado hemodinâmico do indivíduo pelo monitoramento, além do tratamento farmacológico para otimizar a pré-carga, pós-carga, frequência cardíaca, perfusão adequada e contratilidade cardíaca, a fim de melhorar o débito cardíaco, diminuir o grau de regurgitação mitral e aliviar os sinais clínicos apresentados. Em alguns casos mais graves, é indicada a internação hospitalar. Diversos estudos relatam os diferentes manejos farmacológicos para esses dois estágios, como um estudo realizado por Franco em 2011, que indica a administração de maleate enalapril 0,5 mg/kg uma vez ao dia, que age como um vasodilatador e ECA. Segundo Atkins e colaboradores, em 2019, há evidências claras de que a administração intensiva de enalapril associado com a administração progressiva de furosemida 1 a 4 mg/kg melhora a pressão capilar pulmonar, quando comparada com a administração de furosemida sozinha. Outros estudos também demonstram resultados eficazes com a associação de espirolactona 1 mg/kg uma vez ao dia, que age como um diurético poupador de potássio e antagonista competitivo dos receptores de aldosterona nos cardiopatas. Também foi realizado um estudo em 2008 por Haggerton, onde mostrou que a utilização do pimobendan levou à diminuição acentuada da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo e, em parte, também da pressão capilar pulmonar, diminuindo a gravidade da hipertensão pulmonar ocasionadas pela degeneração mixomatosa da válvula mitral, o que torna o medicamento uma opção viável de tratamento coadjuvante para cães com hipertensão pulmonar secundária à doença. No estágio D, especificamente, alguns autores recomendam a administração conjunta de broncodilatadores, inibidores de fosfodiesterase 4 e a associação de diuréticos com vasodilatadores caso necessário, como a hidralazina e o amlodipino. O pimobendan é um derivado da benzimidazol piridazinona, uma droga inotrópica positiva, não simpatomimética, não glicosídeo e com propriedades vasodilatadoras. O pimobendan tem efeito estimulante no miocárdio pelo duplo mecanismo de ação, além de aumentar a sensibilidade dos miofilamentos cardíacos ao cálcio se aumentar o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Também provoca a inibição da fosfodiesterase 3, que resulta em vasodilatação arterial e venosa. As primeiras investigações com o uso do pimobendan em cães foram realizadas com o objetivo de estudar o comportamento da função ventricular esquerda com isquemia miocárdica, após oclusão coronariana e seguida por reperfusão. Esta pesquisa resultou em melhora da função ventricular sistólica após o uso de pimobendan. A sua ação vasodilatadora assemelha-se a outros fármacos do grupo de inibidores de fosfodiesterase, como a anrinona e a milrinona. Porém, destaca-se por seu efeito inotrópico positivo, aumentando a sensibilização do cálcio intracelular sem aumentar a concentração no citosol, diminuindo a predisposição de arritmias no indivíduo, sendo melhor que outros fármacos inibidores da fosfodiesterase. Além disso, o pimobendan ainda possui atividade antitrombótica, em virtude da sua ação como inibidor da fosfodiesterase 3. Concluindo, esse medicamento diminui a pressão arterial esquerda em pacientes com regurgitação mitral de forma dose dependente, melhorando a qualidade de vida e o aumento de tempo de sobrevivência nos indivíduos. Nosso caso, então, é de uma cadela SRD de 11 anos e aproximadamente 7 quilos, que foi a uma consulta pré-operatória para retirada de um lipoma em região torácica. Na consulta, durante a ausculta no exame físico, o médico veterinário identificou um sopro cardíaco, que mantinha ruídos e frequências normais. Ao ser questionado, o tutor relata que o animal apresentava eventuais tosses quando fazia esforço, e com isso o veterinário solicitou o exame de imagem, um ecocardio com Doppler, que possibilitou a identificação da degeneração da válvula mitral de grau discreto a moderado, repercussão hemodinâmica discreta no átrio esquerdo e relação do diâmetro átrio esquerdo à aorta aumentada. Com isso, a conduta terapêutica adotada foi a de administrar o pimobendan, 2,7 mg, uma cápsula a cada 12 horas, com uso contínuo ou até novas recomendações, além do acompanhamento ecocardiográfico semestral ou anual. De acordo com os exames e com os relatos do tutor, o animal estudado se enquadrou dentro da classificação B2 de DM-VM, com necessidade de tratamento farmacológico conforme Keane, mas sim a necessidade de tratamento nutricional. O diagnóstico do animal não foi impeditivo para a nodulectomia, que foi feita logo após o início do tratamento com pimobendan. 30 dias após o começo do tratamento, o animal retornou para a nova avaliação e foi relatada a melhora nas tosses após os esforços.
A degeneração mixomatosa da válvula mitral é, atualmente, uma das doenças mais comuns na clínica médica de pequenos animais, acometendo animais com idades superiores a 8 anos. Ela é uma patologia sem cura, de evolução progressiva e lenta, podendo ser feito apenas o tratamento paliativo, visando o controle dos sinais clínicos e melhora na qualidade de vida do animal. O Pimobendan é um dos medicamentos mais utilizados no tratamento desses casos e o de melhor escolha quando há necessidade de tratamento farmacológico. Ele pode ainda ser associado à administração de furosemida e espironolactona, tendo bons resultados nas literaturas. Em estágios mais avançados da doença, pode ser que seja necessária a associação do Pimobendan com broncodilatadores e outros diuréticos e vasodilatadores.